Olá pessoal, nesta aula vamos estudar a determinação dos coeficientes de transferência de calor utilizados no dimensionamento do equipamento. A motivação para isso é o próprio coeficiente global de transferência de calor, porque o coeficiente global, sendo resultante da combinação de resistências existentes no interior do trocador de calor, então nele estão incluídas a resistência condutiva do tubo, da parede do tubo, e também os coeficientes convectivos de transferência de calor. Óbvio que se os coeficientes de transferência convectivos estão incluídos no coeficiente global, nós temos que determiná-los antecipadamente, para só então calcular o coeficiente global de transferência de calor. A resistência condutiva da parede do tubo é relativamente fácil de ser determinada. Por quê? Necessitamos apenas das informações geométricas, que são os diâmetros interno e externo, dos quais calculamos a espessura, e também o material do tubo. Pronto, com essas informações aqui nós calculamos a resistência condutiva. O grande problema são os coeficientes convectivos. São mais complicados de serem obtidos, principalmente devido à fluidodinâmica. Os erros e incertezas inerentes aos coeficientes convectivos são transportados para o projeto do trocador. Agora vamos ver os métodos ou técnicas de estimativa dos coeficientes de transferência de calor convectivo. Podemos calcular usando soluções analíticas das equações de conservação. Aqui, principalmente, são as equações de transferência de momento e transferência de energia, as equações diferenciais. Então, resolvendo formas simplificadas da equação de Navier-Stokes, a equação da energia, é possível obter soluções analíticas, soluções fechadas, digamos assim. O problema dessa abordagem é que a necessidade de hipóteses simplificadoras que permitem a solução analítica, ela leva a resultados que são limitados em termos de exatidão e precisão. Portanto, a estimativa fica, vamos dizer assim, restrita, fica limitada por essas hipóteses simplificadoras. E assim a aplicabilidade também fica reduzida. E assim a aplicabilidade fica um tanto restrita. Soluções numéricas das equações de conservação são um caminho cada vez mais viável à medida que os computadores aumentam o seu desempenho, a sua performance. Porém, devido à natureza iterativa do projeto de um trocador de calor e de equipamentos de processos químicos no geral, nós temos que calcular esse projeto várias e várias vezes, testando inúmeras possibilidades, condições operacionais, resolver numericamente as equações de Navier-Stokes junto com a equação diferencial da energia para cada iteração desse processo de processo iterativo de projeto é impraticável, ainda hoje em dia. Uma vez que é possível até que se demore algumas horas ou dias para fazer o cálculo de um trocador de calor com turbulência, toda a geometria, um grande número de tubos. Pode ser que demore muito esse cálculo. Então, mesmo com computadores bons e processamento paralelo e tudo mais. Então, é impraticável ainda hoje usar a resolução numérica, a não ser para finalidade de pesquisa, mas para projeto mesmo, projeto rotineiro, digamos assim, é impraticável. Nos restam as correlações. As correlações dos coeficientes de convecção existem na literatura às dezenas, talvez centenas, e podem ser de três tipos. Correlações empíricas. Correlações empíricas são aquelas desenvolvidas, digamos assim, a partir de dados experimentais. Então, nós propomos uma forma funcional, e essa forma funcional, essa função, tem números adimensionais e alguns parâmetros que serão ajustados a partir de dados experimentais. As correlações teóricas
são obtidas a partir da solução analítica ou numérica de um modelo matemático. As correlações teóricas sofrem das limitações comentadas aqui nesse tópico de soluções analíticas. A restrição imposta por hipóteses simplificadoras fortes é um problema nessas correlações teóricas. E as correlações semi-empíricas ou semi-teóricas são uma solução bastante viável, porque combinam a física de um modelo matemático e o ajuste fino, digamos assim, obtido com dados experimentais. Então, nesse caso, a solução do modelo matemático, solução analítica, é obtida com a ajuda de dados experimentais. Esses dados experimentais podem ser usados para calibrar os parâmetros existentes na correlação. Como usar as correlações para coeficientes de transferência de calor convectivo? Bem, a utilização é bastante simples. Geralmente essas correlações fornecem o coeficiente de convecção através do Nusselt e do número de Stanton. Esses números adimensionais, Nusselt e o Stanton, são funções de outros números adimensionais. Geralmente o Reynolds, o Prandtl e o Grashof. E às vezes outros números adimensionais, relevantes. Por exemplo, L sobre D, ou D sobre L, que seria um diâmetro adimensional. Rugosidade relativa, Epsilon sobre D, e outros. Uma vez conhecidos os números ou de Nusselt ou de Stanton, podemos calcular o H, o coeficiente de transferência de calor. É importante notar que, na maioria das correlações para convecção, o número adimensional de movimento, vamos dizer, aquele que avalia o regime de escoamento do fluido, é o número de Reynolds. Normalmente é o número de Reynolds. Mas há correlações em que o autor, quem desenvolveu a correlação, tentou incluir também, além dos efeitos de convecção forçada, a contribuição da convecção natural. Quanto maior a velocidade do escoamento, o número de Reynolds, a contribuição da convecção forçada se torna muito mais significante do que a contribuição da convecção natural. E normalmente essa contribuição da convecção natural ela é tão significante que ela nem é considerada. Mas existem sim correlações que tentaram combinar os dois efeitos, de convecção natural e convecção forçada. E nesses casos, além do número de Reynolds, é possível se ter na correlação também um número de Grashof. Costumo dizer que cada correlação tem o manual do usuário. O que quer dizer o manual do usuário? São as instruções de uso da correlação. E nós temos que seguir essas instruções. Temos que seguir essas instruções inevitavelmente. Tá? São instruções compulsórias. Principalmente no caso da correlação empírica. A semi-empírica também, mas principalmente no caso da correlação empírica. Por quê? Porque uma correlação empírica ela é intimamente amarrada à geometria. Ela foi desenvolvida a partir de dados experimentais medidos para uma geometria específica. E elas têm também um domínio de validade. O que é esse domínio de validade? É simplesmente um conjunto de faixas para os números adimensionais envolvidos. Então, existem valores mínimos e máximos para esses números adimensionais. O domínio de validade também pode ser definido como as faixas para os números adimensionais ou produtos desses números adimensionais primários. As duas situações são encontradas na literatura. E no caso do nosso problema específico, do nosso processo, resultar no valor desses números adimensionais que caiam fora da faixa para uma dada correlação, então, numa situação dessa, é muito recomendável, é fortemente recomendável que nós procuremos outra correlação cujo domínio de validade se enquadre no nosso problema. É muito arriscado, é bastante arriscado usar uma correlação se os valores
né, de entrada dos números adimensionais estão fora da faixa de validade. Isso é uma extrapolação e o comportamento da correlação fora dessa faixa é imprevisível. Regime de escoamento. A transferência de calor por convecção dos escoamentos internos pode ser dividida nas três faixas clássicas que todos já conhecem. Um regime laminar, um regime de transição e um regime turbulento. O regime laminar ele pode ser definido através de um Reynolds inferior a 2000, 2300. Em ambientes industriais, devido à vibração, alto ruído, a transição de laminar para turbulento ela é antecipada um pouco, ela é precipitada, de maneira que 2000 é um número, é um valor, né, bem razoável de ser utilizado para considerar que o escoamento transitou de laminar para o outro regime. O regime seguinte é o regime de transição. Nessa situação aqui, vocês já sabem, o escoamento ele não é laminar e também não é totalmente turbulento. É um intermediário, existe uma intermitência entre os dois regimes de escoamento. Nós procuramos evitar esse regime no projeto de trocadores. Procuramos evitar. É um regime onde o coeficiente de convecção sofre fortes oscilações. E sofrer forte oscilação nos Hs implica em uma forte oscilação, pode implicar, melhor dizendo, em uma forte oscilação nas temperaturas de saída do equipamento e, consequentemente, na sua carga térmica. Então, para fenômenos, né, de transferência de calor, nós consideramos a faixa de transição entre 2000 e 4000, transição. A partir de 4000 em escoamentos isotérmicos, nós já assumimos que o escoamento é completamente turbulento. Mas no caso de desenvolver transferência de calor, como a temperatura do fluido vai variando, dentro do equipamento, devido a essa variação de temperatura, esse limite de 4000 ele não é tão seguro para se afirmar que a partir de 4000, Reynolds de 4000, o escoamento está completamente turbulento. Por segurança, nós assumimos 10.000. Então, no caso, né, de trocadores de calor, onde o escoamento está realizando transferência de calor, nós consideramos que o escoamento está em regime plenamente turbulento, completamente turbulento, quando o seu Reynolds é superior a 10.000. A turbulência provoca uma mistura macroscópica do fluido próximo à superfície de troca térmica. E isso auxilia muito a transferência de calor, porque essa mistura macroscópica substitui o fluido que está rente à parede sólida, que está trocando calor, seja uma parede quente ou seja uma parede fria. E aí, quando essa substituição de fluido, que já trocou energia, é realizada, então fluido novo, vamos dizer assim, ou mais frio ou mais quente do que a parede sólida, substitui aquele fluido que trocou energia, cuja temperatura já se aproximou da parede sólida, e essa renovação aumenta a diferença local de temperatura, e assim se eleva a taxa. Então, na medida do possível, pessoal, nós procuramos projetar o trocador no regime turbulento. Se o escoamento dentro dos tubos está em regime turbulento, o trocador de calor tenderá a ser mais barato. E trocador mais barato significa redução de custo de operação, de transporte. Por quê? Porque o trocador mais barato é um trocador de tamanho menor. Então, se o tamanho do equipamento é menor, existe esse benefício de redução de custos em vários aspectos, não só na aquisição do equipamento. O que é o escoamento não desenvolvido? Quando o fluido adentra uma tubulação, quando ele é inserido na tubulação, a camada limite começa a se formar. Quando a camada limite se forma, o fluido
o efeito de frenagem, né, o fluido vai sendo freado a partir da parede para o meio do escoamento, ou centro do escoamento. No caso de um tubo, o centro do escoamento é o centro da seção transversal, do círculo que corresponde à seção transversal desse tubo. Então, o efeito de frenagem ele se propaga da parede para o centro do tubo. Durante a propagação desse efeito de frenagem a partir da parede, nós dizemos, né, que o fluido está se desenvolvendo. Por quê? Porque nessa fase de propagação desse efeito de frenagem, o perfil de velocidades do escoamento vai sendo alterado. E ele vai sendo alterado até uma certa distância do ponto de entrada na tubulação, ou seja, do bocal de entrada, pode ser do bocal de entrada da tubulação. Após a estabilização desse perfil de velocidades, ou seja, em dado ponto do tubo, em dada distância a partir do ponto de entrada, o perfil de velocidades não mudará mais, ele ficará estável. A partir desse ponto, nós dizemos que o escoamento está plenamente desenvolvido ou totalmente desenvolvido. Por que isso é importante, pessoal, na transferência de calor? Porque nessa região de entrada, a camada limite ainda está crescendo. Ela está se desenvolvendo e nós já sabemos, né, vocês já sabem de FT2, que a resistência convectiva à transferência de calor ela é tão maior quanto maior for a espessura da camada limite. Então, na zona de entrada, quando a camada limite ainda está fina, relativamente fina, está se tornando mais espessa, o coeficiente de transferência de calor por convecção é maior. Ele é maior na zona de entrada. Então, esse é o efeito sobre a transferência de energia. A zona de entrada possui um coeficiente convectivo maior do que a zona, do que o comprimento do tubo no qual o fluido já está totalmente desenvolvido. Certo? Existem alguns sinônimos para comprimento de entrada, para vocês terem conhecimento. Também é chamado de região de entrada e zona de entrada. No escoamento laminar, esse comprimento de entrada é significativamente maior do que quando nós temos o escoamento turbulento. Mais uma razão para projetarmos o trocador, se possível, para operar no regime turbulento. Então, o comprimento de entrada pode ser importante no caso do escoamento laminar. Assim, as correlações melhores, né, mais precisas, mais exatas para o regime laminar, consideram na determinação do núcleo ou do Stanton o número adimensional D sobre L, ou D sobre L ou L sobre D. Esse número adimensional permite considerar no valor do núcleo e do Stanton o comprimento de entrada. Como calcular o comprimento de entrada, então? No regime laminar, nós podemos usar esta correlação. Então, LFD é o comprimento de desenvolvimento do escoamento. DH é o diâmetro hidráulico. Será o diâmetro do tubo, se for o tubo interno, e no caso do ânulo de um trocador ou de outras geometrias, o diâmetro hidráulico pode ser usado como diâmetro equivalente. Então, essa correlação aqui é válida para escoamentos, né, com Reynolds inferior a 2100. Note que, quando o Prandtl de um fluido é 1, vocês já sabem que existe coincidência entre as camadas limite, fluidodinâmica e térmica, na verdade. Então, Prandtl unitário significa que as camadas limite, fluidodinâmica e térmica crescem concomitantemente, crescem simultaneamente. Ou seja, o efeito de transferência de momento que se revela nessa frenagem a partir da parede se propaga com a mesma velocidade do efeito da transferência de calor a partir dessa parede. A consequência disso é que ambas as camadas limite, que, relembrando, né, a camada limite é aquela região próxima da parede onde ocorre 99
da variação da propriedade relevante, seja velocidade, seja temperatura, seja concentração de massa, concentração de alguma espécie química. Então, 99% dessa variação acontece dentro da camada limite, que é uma região bem fininha, e 1% só acontece fora. Assim sendo, se o plâncton é unitário, as camadas limites crescem simultaneamente e o comprimento de entrada térmico e fluidodinâmico será igual para esse fluido. Mas se o plâncton não é unitário, nós podemos usar essa correlação aqui. E aí, nessa correlação, nós podemos obter o comprimento de entrada para a transferência de calor. O que significa isso? Significa o comprimento de entrada correspondente ao crescimento da camada limite térmica, no qual, nessa zona de entrada térmica, está acontecendo a variação do perfil de temperaturas, ou a distribuição de temperaturas no seio do fluido. Passado o comprimento de entrada térmico, a distribuição de temperaturas dentro do fluido já está estabilizada. No regime turbulento, temos essas duas correlações aqui. A primeira, para o comprimento de entrada fluidodinâmico, LFD sobre DH igual a 1,359 Reynolds elevado a 1/4. E no caso, claro que se o plâncton for unitário, esse comprimento de entrada fluidodinâmico será o mesmo comprimento de entrada térmico. Agora, se o plâncton é diferente de 1, o comprimento de entrada térmico é dado por essa correlação aqui. Todas essas correlações são empíricas, pessoal. Vamos a uma prática. O problema é o seguinte: anidrido acético é aquecido em um grampo bitubular de 4 metros de comprimento, com a temperatura de entrada 80 graus e saindo a 95 graus Celsius. A vazão é de 2,7 kg por segundo. O fluido escoa no tubo interno com especificação DN 19 mm, schedule 40. Item A. Determine a fração do comprimento do trocador que tem o coeficiente de convecção influenciado pelo efeito de entrada. Então nós já vimos que na zona de entrada o H tende a ser maior, ele é influenciado pelo desenvolvimento do perfil de temperaturas e do perfil de velocidades. B. Calcule o comprimento de entrada para o fator de atrito. Então, primeiramente, vamos calcular a temperatura média, uma vez que nós temos a temperatura de entrada e saída do fluido, e estamos fazendo um cálculo que representa todo o campo de escoamento. Faz sentido usar uma média. Assim, calculando a média, 87,5 graus Celsius, nós obtemos lá do apêndice de propriedades físicas dos fluidos, no livro, a viscosidade e também o número de Prandtl. Precisamos dos dados do tubo. Como nós sabemos que o tubo é DN 19 mm, schedule 40, vamos lá na tabela de especificação padrão de tubos, a tabela NPS-DN, e obtemos o diâmetro interno, porque aqui no caso o diâmetro interno é que vai ser importante. A área da seção transversal pode ser calculada usando o diâmetro externo que nós obtivemos, e aí será 0,000345 metros quadrados. Com a área e a vazão mássica, podemos calcular o fluxo mássico da corrente. O fluxo mássico é só dividir a vazão pela área, pela seção transversal, ou área de escoamento. Calculando o fluxo mássico, nós podemos calcular o número de Reynolds, que será dg sobre μ. No caso aqui,
Como se trata de um escoamento interno no tubo, o D será o diâmetro interno. Fazendo aqui o cálculo, temos um Reynolds de 3,91 vezes 10 a quinta. É um Reynolds bem alto, 391 mil, o que assegura com muita confiabilidade que o escoamento nesse tubo será totalmente turbulento. Inclusive, considerando no que diz respeito à transferência de calor. Vamos então calcular a zona de entrada. Usando a correlação para escoamento turbulento, a zona de entrada ou comprimento de entrada fluidodinâmico será, substituindo os valores, 71 centímetros aproximadamente. Veja que o grampo tem 4 metros. Né? O grampo de 4 metros significa que o comprimento total de tubo vai ser de 8 metros. Porque quando nós falamos que o grampo tem tal comprimento, é o comprimento da perna. Normalmente a gente se refere ao comprimento da perna do grampo. Então, como o grampo tem 2 pernas, nesse caso aqui, 71 centímetros é relativamente pouco, né, comparado com o comprimento total de tubo, que no caso aqui vai ser de 8 metros, como calcularemos a seguir. Então, 71 centímetros é o comprimento de entrada fluidodinâmico. Agora, o comprimento de entrada térmico, ele já muda um pouco, né, porque o número de Prandtl é alto para o anidrido acético. E aí, nós temos um comprimento de entrada térmico de 3,31 metros, ou seja, 3 metros e 31 centímetros. Significa que o perfil de temperaturas, a distribuição de temperaturas com o raio no tubo, só irá estabilizar depois de 3 metros a partir da entrada do fluido. Já é uma distância significativa. Bom, como o problema pergunta qual é o percentual do comprimento que é influenciado pela zona de entrada, nós temos que calcular. Nós temos que calcular o comprimento total do grampo, que será de 8 metros, e o percentual dessa fração será 100 vezes o comprimento de entrada dividido pelo comprimento total. Fazendo o cálculo, nós temos que o comprimento de entrada fluidodinâmico é apenas 8,9% do comprimento do grampo, do comprimento total do trocador, do tubo do trocador. E o comprimento de entrada térmico corresponde a quase metade do trocador, 41,4%. Já é significativo. Problema proposto, pessoal. Vou ler aqui com vocês. Considerando os mesmos dados de processo da prática 8.1, foi esse problema que eu acabei de resolver, determine qual deve ser o diâmetro interno do tubo para que apenas 10% do seu comprimento seja zona de entrada para a transferência de calor. Certo? Em outras palavras, esse problema aqui está pedindo para você determinar qual deve ser o diâmetro do tubo, considerando todos os dados anteriores, de vazão, de fluido, é o mesmo anidrido acético. Mas nesse caso você vai escolher o diâmetro de tubo que vai gerar um comprimento de entrada de só de 10% desse comprimento total do trocador. O comprimento total é 8 metros, então 10% desses 8 metros aí deve ser zona de entrada. E aí a tarefa é descobrir qual é o diâmetro que produz essa zona de entrada. Um lembrete aqui, uma dica. Lembre que quando a gente muda o diâmetro do tubo, também muda o número de Reynolds e o fluxo máximo. Tá? Isso tem que ser levado em conta, porque mudou o diâmetro, mudam. Inclusive pode mudar até o regime de escoamento. É possível que, se você pegar um diâmetro grande, pode ser que a velocidade caia tanto ao ponto do regime de escoamento se tornar laminar.
Até o próximo vídeo, um abraço. Existem na literatura dezenas, provavelmente centenas, de correlações destinadas ao cálculo do coeficiente convectivo. As mais simples são as equações derivadas de soluções analíticas de versões simplificadas das equações diferenciais de momento e de energia. Então aqui, a primeira que eu vou mostrar para vocês é a solução para parede com temperatura uniforme, que é obtida a partir de uma versão unidimensional com variação radial da equação de Navier-Stokes, resolvida simultaneamente com a equação diferencial da energia, também unidimensional com variação radial. Então, nesse caso, a solução analítica pode ser obtida, porém para o caso mais simples, no qual é assumida a hipótese de propriedades constantes com a temperatura, todas as propriedades constantes. Resolvendo esse conjunto de equações diferenciais, é obtido o Nusselt como sendo igual a uma constante, 3,658. Isso para a condição de contorno de temperatura na parede do tubo uniforme. As condições de uso dessa correlação é o que eu costumo chamar de manual da correlação, manual do usuário da correlação, são essas aqui. É importante que nós estejamos sempre atentos a essas regras de uso para não incorrer numa extrapolação. Então, essa correlação ela vale para gases e líquidos. O número de Prandtl tem que ser superior a 0,6. Aí compreende líquidos e gases, com exceção de metais líquidos. As propriedades físicas, né, no caso do Nusselt. O Nusselt, no caso aqui, é HL sobre K, ou então HD sobre K. O K ele tem que ser avaliado na temperatura média do fluido, seja gás ou líquido. O regime de escoamento tem que ser laminar, obrigatoriamente, sem efeito de entrada, significa que o escoamento é completamente desenvolvido, e a temperatura de parede é uniforme. É a equação ou correlação de Nusselt mais simples que vocês vão encontrar na literatura, juntamente com esta aqui, que é a seguinte. Nusselt igual a 4,363 é uma correlação, é um resultado, né? Uma correlação analítica, advinda de uma solução exata, obtida com o mesmo procedimento do resultado anterior, só mudando-se a condição de contorno. Nesse caso aqui, a condição de contorno, ao invés de ser temperatura de parede uniforme, a temperatura, no caso aqui, pode variar ponto a ponto na parede do tubo, porém o fluxo térmico foi considerado uniforme na condição de contorno. Usando essa condição de contorno na mesma solução geral obtida para o caso anterior, o resultado que se consegue é Nusselt constante igual a 4,363. As condições de uso, vocês podem ver, que são exatamente as mesmas da correlação anterior. Então, pessoal, essas duas correlações aqui são soluções analíticas, porém bastante simplificadas. Veja que é um valor constante do Nusselt e as restrições de uso são grandes, bastante significativas as restrições. Não funciona bem para fluidos muito viscosos e o regime turbulento está fora de questão nessa solução. Mas fica a apresentação aí para vocês saberem que existe uma solução tão simples quanto essa. Na prática, nós utilizamos? Não, de forma alguma, a não ser para cálculos bem rápidos de estimativa, mas não para projeto de trocadores de calor. Projetos que realmente vão ser colocados em operação, você não vai usar uma correlação tão simples quanto essa. Sider e Tate, regime laminar. É uma correlação que
tem algumas décadas de utilização, bastante confiável, foi obtida a partir de um amplo estudo baseado na coleta de dados experimentais, medições experimentais, e esses pontos experimentais foram ajustados nessa correlação aqui. Os parâmetros ajustados são esse coeficiente e as potências, essas potências aqui. Então, essa é a primeira correlação que realmente tem aplicação prática, que eu vou apresentar para vocês, e ela é bastante usada. Provavelmente, até hoje, há mais trocadores de calor dimensionados usando as correlações de Sider e Tate do que qualquer outra correlação. Regras de uso. Vamos passar aqui rapidamente nos principais aspectos das regras de uso. Líquidos e gases, líquidos orgânicos, soluções aquosas e também para a água. Porém, há uma ressalva na utilização com água, visto que os autores apontaram algumas discrepâncias na estimativa do H. Bom, essa ressalva foi feita pelos autores no trabalho, porém, inúmeros manuais na literatura, livros, textos e manuais de referência não fazem distinção com relação à água para essa correlação. Então, na prática, pode-se dizer que o uso pode ser geral, digamos assim, inclusive para a água. O número de Reynolds tem que ser inferior a 2100, significa regime laminar. O número de Prandtl, no caso aqui, é 0,48 até 16.700. Então repare que essa correlação pode ser usada com líquidos bastante viscosos, óleos pesados, óleos viscosos. Esse número de Prandtl aqui, ele é bem significativo. O fator de correção de Sider e Tate, que é Mi sobre MW, ele tem validade nesta faixa, 0,044 até 9,75. É interessante verificar se a razão, né, Mi sobre MW, cai nessa faixa aqui. E o produto, todo esse produto aqui, tem que ser maior do que 2. Especialmente essa combinação de números adimensionais, esse produto de números adimensionais, o Reynolds, o Prandtl e o D sobre L. Todas as propriedades físicas devem ser avaliadas na temperatura média, que é TB. Então, tudo que é de propriedade física aqui tem que ser avaliado em TB, que é a temperatura média da corrente, exceto essa viscosidade, que é o MW. Essa viscosidade deve ser avaliada na temperatura de parede do tubo. O TB, quando nós conhecemos a temperatura de entrada e a temperatura de saída do fluido, nós tomamos como sendo a média entre a entrada e a saída. A média é um valor mais representativo. Com relação à margem de erro ou à imprecisão da estimativa, essa correlação fornece resultados dentro de uma faixa de mais ou menos 12%, com o número de Reynolds entre 100 e 2100, e mais ou menos 20% para esse produto aqui de números adimensionais maior do que 10. Então, se esse produto aqui for alto, a estimativa, né, a incerteza da correlação, a estimativa do erro será maior. No geral, a gente deve pensar nessa correlação como tendo uma margem de erro, uma incerteza de mais ou menos 20%, por segurança. Ela tem uma região de uso com erro menor, mas é bom nós sempre aceitarmos, né, adotarmos um padrão de mais ou menos 20% dessa correlação. Então, se ela for usada, vamos pensar aí num fator de segurança que dê cobertura para essa incerteza. Ou fatores de segurança, ou a margem do projeto tem que incluir essa incerteza. Aqui os coeficientes de transferência de calor não são conservativos para a água, é a observação lá dos autores que eu mencionei. Pode ser usada com
tubos lisos ou rugosos, ou seja, seriam canos e tubos, né? Canos sendo tubulações mais brutas, mais rústicas, vamos dizer assim. As propriedades físicas podem ser variáveis, ou seja, pode haver uma variação significativa do Mi, Rho, Cp e o K entre a entrada e a saída do tubo. E as condições de parede, né, para a condição de contorno, são isotérmicas. Em regime turbulento, a correlação de Dietz-Boelter é a mais antiga. Essa correlação é bastante antiga, foi a primeira correlação que teve uso amplo. Foi ajustada com dados de água puramente. E muito usada pela indústria automobilística na década lá de 30, 40 para projeto de radiadores de calor de carro. É uma correlação que foi bastante usada nessa aplicação específica, mas na indústria química não tem uso tão amplo, por exemplo, como a de Sider-Tate. Mas fica aí o conhecimento para vocês. Não é uma correlação recomendável para se utilizar em projetos de trocadores de calor. Um aspecto interessante dessa correlação é que o expoente do número de Prandtl é diferente para aquecimentos e resfriamentos. Então, se estivermos estimando um H para um aquecimento, quer dizer, o nosso fluido de processo está sendo aquecido, o N, usado aqui no número de Prandtl, tem que ser 0,4. E para um resfriamento, o N é 0,3. A faixa de número de Reynolds é de 10 a quarta até 10 a sétima, começando aqui em 10.000. Lembrem que quando se lida com transferência de calor, nós adotamos a premissa, né, de que o escoamento ele será completamente turbulento para Reynolds superiores a 10.000. Então, olha aqui o 10 a quarta. O número de Prandtl é 0,7 até 100. Veja que o limite superior é muito menor do que Sider-Tate, justamente como decorrência da correlação ter sido ajustada com água. E L sobre D maior do que 60. Significa que a relação de comprimento de tubo com o diâmetro, essa relação ela tem que ser superior a 60 diâmetros. Na prática, isso significa dizer que a correlação ela não captura os efeitos de entrada. Então, a correlação ela é para situações de escoamento plenamente desenvolvido. Com relação às propriedades físicas, elas devem ser avaliadas na temperatura média do fluido, tomando-se TB como a média entre a entrada e a saída. O erro da correlação em relação aos dados originais foi correspondente a uma dispersão de mais ou menos 25%. Então a nuvem de pontos ela se distribuiu com uma divergência de mais ou menos 25% em torno da reta da curva, né, de ajuste. É um desvio significativo. Porém, já foi detectado na literatura e reportado na literatura um desvio maior ainda, de 40%, em alguns estudos específicos. Então veja que essa correlação não é tão recomendada para uso, a não ser para estimativas e cálculos rápidos. Regime turbulento, escoamento plenamente desenvolvido, já falei, propriedades físicas constantes, né? Não se deve variar muito a viscosidade, Rho, Cp e o K entre a entrada e a saída do tubo, temperatura de parede uniforme e também fluxo uniforme na parede. As duas situações podem ser utilizadas, porém devemos ficar atento a esse desvio de mais ou menos 25%. A correlação funciona melhor para tubos lisos. Outra correlação bastante importante é a de Sider-Tate, só que para regime turbulento. Então, esta é a correlação de Sider-Tate para regime turbulento. As condições de uso são gases, líquidos, orgânicos e soluções aquosas, e também água. A ressalva para essa correlação também foi feita pelos autores no que diz respeito ao uso com água. Eles indicaram que o H é superestimado.
mas essa ressalva, ela, ao longo dos anos, ela não foi sendo tão replicada e tão respeitada na literatura técnica a respeito. Então, costuma-se usar para a água também. O número de Reynolds é superior a 10.000, regime turbulento. O número de Prandtl, 0,48 até 16.700, ou seja, ela representa fluidos bastante viscosos. E L sobre D maior do que 10. Também é uma correlação que despreza a zona de desenvolvimento, a zona de entrada do escoamento. Em regime turbulento, o comprimento de entrada ele tende a ser bem menor do que no regime laminar. Em torno de 10 diâmetros é um número bom de se ter na lembrança. Então, 10 diâmetros aqui, distantes da entrada, já se considera que o escoamento é plenamente desenvolvido. O coeficiente de correção da viscosidade deve estar na faixa, né, de 0,0044 até 9,75. O coeficiente de correção da viscosidade deve estar na faixa de 0,0044 até 9,75. Propriedades físicas todas na média, exceto μW. μW tem que ser na temperatura de parede. TW. O erro dessa correlação é um pouco assimétrico, é menos 10% até mais 15%. No caso aqui, né, para Reynolds superiores a 10.000 e mais ou menos 20% para Reynolds entre 10.000 e 1 milhão. E o número de Prandtl entre 0,6 e 100. Então vamos trabalhar sempre com o erro maior da correlação, mais ou menos 20%. Por segurança, consideramos mais ou menos 20% para qualquer faixa de utilização. A correlação pode ser aplicada em tubos lisos e rugosos, o escoamento plenamente desenvolvido, a correlação aceita variação das propriedades físicas entre a entrada e a saída, uma vez que ela tem o termo de correção baseado na viscosidade, μ sobre μW. As condições de contorno de parede são isotérmicas, né, quer dizer, temperatura uniforme na parede. Também aceita-se a sua utilização para fluxo uniforme na parede do tubo. Petkov-Popov é uma correlação bastante moderna, é uma correlação que é da década de 80, salvo engano. É uma correlação bem recente, ficou durante muitos anos perdida na literatura russa, até que esse material foi traduzido para o inglês e a correlação ganhou uso, começou a se disseminar no Ocidente. O trabalho de desenvolvimento dessa correlação aqui, ele é descrito, é uma monografia de 90 páginas. Então, existe um arcabouço de desenvolvimento teórico significativo nessa correlação. Não é uma correlação puramente empírica, ela é considerada semi-empírica ou semi-teórica, porque existe o desenvolvimento teórico baseado nas equações diferenciais de transferência de massa, de energia e de momento, e também alguns parâmetros na correlação necessitaram de pontos experimentais. Então, os autores utilizaram vários dados experimentais que estavam disponíveis na literatura e ajustaram coeficientes onde era necessário. Essa não é a única versão das correlações de Petkov e Popov, tem outras versões, mas essa versão aqui já é uma versão, vamos dizer, um pouco simplificada, embora seja bem maior do que, em termos de complexidade de termos, do que Sider e Tate, por exemplo. Um aspecto interessante dessa correlação é a existência, vocês podem ver aqui, ó, do fator de atrito. Esse fator de atrito é o fator de atrito de Fanning, mas a correlação ela também é encontrada na literatura escrita com base no fator de atrito de Darcy. É importante ficar atento a esse aspecto, porque se a correlação ela tem FD, que é o fator de Darcy, é necessário usar uma correlação de estimativa do fator de atrito que também seja para o fator de atrito de Darcy. Se a correlação é baseada no fator de Fanning, tem que se usar uma correlação de fator de atrito que é para o fator de atrito de Fanning. A diferença de um para o outro é
é um fator de 4, né? Vocês devem lembrar lá de fenômeno zoom. Em região laminar, no regime de Stokes, o fator de Darcy é 64 sobre Reynolds e o fator de Fanning é 16 sobre Reynolds. Pois bem, então essa correlação ela possui alguns parâmetros, K1 e K2, cuja forma funcional é essa. K1 e K2 são parâmetros nos quais K1 é calculado a partir do fator de atrito e K2 incorpora o efeito do número de Prandtl, a correlação. O fator de atrito recomendado no trabalho original é esse aqui. Essa correlação é conhecida como correlação de Filonenko. Então, no trabalho original, se recomendou o uso da correlação de Filonenko para determinar o fator de atrito. A correlação de Filonenko ela tem a limitação de não considerar a rugosidade relativa. Eu vou falar mais sobre esse aspecto, essa limitação na frente, como nós podemos contornar essa limitação. Mas a correlação de fator de atrito de Filonenko é estritamente para tubos lisos. Vamos ver as regras de uso. A correlação de Petkov e Popov ela se presta para gases e líquidos, exceto metais líquidos, que têm um número de Prandtl muito baixo. A faixa de número de Reynolds é 10.000 até 5 milhões. Então, é uma correlação para escoamentos turbulentos, completamente turbulentos. O número de Prandtl é de 0,5 até 2.000. Veja que 2.000 já é um número de Prandtl relativamente elevado, já é capaz de calcular alguns óleos viscosos, mas ainda é inferior a Sider e Tate, que vai até 16.000. As propriedades físicas devem ser avaliadas na temperatura média da corrente e, conhecendo-se as temperaturas de entrada e saída, o TB é a média entre a entrada e saída, para representar todo o escoamento dentro da tubulação. A correlação ela pode ser aplicada a tubos lisos e rugosos, embora o fator de atrito de Filonenko não capture a rugosidade, mas a correlação, o conjunto todo pode ser utilizado para tubos lisos e rugosos. Escoamento plenamente desenvolvido, propriedades físicas constantes e a condição de contorno é parede isotérmica. Assim como também pode ser usada para fluxo uniforme na parede. As duas condições de contorno são cabíveis nessa correlação. A margem de erro. Veja só, essa correlação, pessoal, é muito precisa. Ela é muito precisa. O erro estimado é inferior, na ordem, vamos dizer assim, é na ordem de 1% nessa região aqui. O número de Reynolds entre 10.000 até 500.000 e o Prandtl de 0,5 a 200. O erro aumenta um pouco, de 1 a 2%, mais ou menos 1 a 2%, para essa outra faixa do número de Reynolds e do Prandtl. Veja, vamos ver o Reynolds primeiro. De 500.000 até 5 milhões e o número de Prandtl de 200 até 2.000, o erro é 2%. O erro máximo, vamos dizer, mais ou menos 2%. E também uma outra faixa de erro é de mais ou menos 5 a 6% na faixa de 10.000 até 400.000 para o Reynolds e o número de Prandtl de 1 a 100. Então veja, no total, se nós considerarmos a faixa de erro aqui, a máxima, 5, 6%, é a melhor dentre todas as correlações que nós temos. Possivelmente, dentre todas as correlações na literatura. Eu não conheço correlação que tenha uma margem de erro inferior a essa. Então, se o nosso problema, o nosso projeto, cair dentro das condições de uso dessa correlação, regime turbulento, Prandtl nessa faixa aqui, não há dúvida quanto à utilização dessa correlação. Ela é a melhor atualmente. Porém, ela está
sujeita a essa limitação de propriedades físicas constantes. Aqui vocês podem ver uma outra versão mais simplificada, mais compacta da correlação de Petkov-Popov. Repare que nessa versão, que também foi proposta pelos autores, não estão presentes aqueles parâmetros K1 e K2 calculados separadamente na versão completa que acabei de mostrar a vocês. Nesse caso aqui, o K1 e o K2 está presente, porém foram ajustados valores médios. O K1 e o K2 aqui, sendo o K1, esse valor é um valor médio dentro daquela faixa do K1 mostrada na equação anterior. E o K2 está aqui, mas também é um valor médio. O fator de atrito recomendado também é o de Filonenko. E as condições de uso da correlação são as mesmas da versão geral da correlação de Petkov-Popov. Porém, o fato de se utilizar K1 e K2 médio dentro da faixa da equação geral aumenta a banda de erro. Então reparem aqui, que essa simplificação ela eleva a banda de erro máximo da correlação para mais ou menos 10%. Ainda assim, é um nível de precisão, exatidão que é melhor, que supera Sider e Tate, Dietz-Bolter, nem se fala, né, muito melhor, mas supera Sider e Tate e outras correlações na literatura. Mais ou menos 10% é bastante interessante, é um erro considerado pequeno, relativamente pequeno, para esse tipo de correlação empírica. Então, muitas vezes nós usamos essa correlação aqui, num cálculo mais rápido, se só tiver ela disponível. Se tiver a geral, não há por que não fazer o cálculo com a equação geral de Petkov-Popov. Propriedades físicas variáveis. O tratamento que pode ser dado para corrigir o Nusselt de propriedades constantes estimada por Petkov-Popov é bem semelhante ao realizado com a correlação de Sider e Tate. Porém, o fator de correção de Sider e Tate já é acoplado na própria correlação. Foi assim proposto pelos autores. Petkov-Popov fizeram diferente. Eles apresentaram, digamos assim, a correlação para propriedades constantes e apresentaram em separado o método de correção. E o método de correção é o seguinte: nós calculamos o Nusselt daquela correlação, seja a forma geral expandida ou a forma compacta, que acabei de mostrar. Esse Nusselt 0 é o Nusselt obtido da correlação em si, de Petkov-Popov, e aí nós multiplicamos pelo fator de correção, que pode ser baseado na viscosidade ou no número de Prandtl. Esse aqui é baseado na viscosidade, μ sobre mw elevado a 1n. Eles propuseram dois valores de n. Se for aquecimento, 0,11. Se for resfriamento, 0,25. Então reparem que a potência do fator de correção de Sider e Tate está entre justamente os dois valores propostos por Petkov-Popov. Essa é uma característica interessante. As condições de uso, manual de uso aqui do fator de correção para propriedades variáveis. Vale para líquidos, exceto metais líquidos. A faixa de número de Reynolds é de 10.000 até 1,25 vezes 10 a quinta. O número de Prandtl, 2 até 140. E o μ sobre mw, 0,025 até 12,5. Repare que é uma faixa menor do que o fator de correção de Sider e Tate. Então, o fator de correção recomendado para a correlação de Petkov-Popov, nessa forma aqui, é estritamente aplicável a líquidos. Vejam bem, as propriedades físicas devem ser avaliadas em TB, na temperatura de bulk, temperatura média, exceto μw, que deve ser avaliada na temperatura de parede. A correção de propriedades variáveis serve para tubos lisos ou rugosos,
O escoamento tem que ser plenamente desenvolvido e pode ser utilizado em tubos com temperatura uniforme ou fluxo uniforme na parede. O fator de atrito também pode ser corrigido para processos onde as propriedades físicas variam bastante. A correção que foi proposta por Petukov e Popov no trabalho tem esse formato aqui. Para aquecimento, essa equação, e para resfriamento, esta equação aqui. A condição de uso do fator de correção para o fator de atrito é líquidos, exceto metais líquidos, o Reynolds variando de 10.000 até 2,3 vezes 10 a quinta, Prandtl 1,3 até 10 e Mi sobre MW 0,5 até 2,86. Tudo avaliado na temperatura média, exceto MW. Parede lisa ou rugosa do tubo, escoamento plenamente desenvolvido, ou parede uniforme, de temperatura uniforme, ou fluxo uniforme, também pode ser usado. Se forem gases, né, se as correntes forem gasosas, então o fator de correção recomendado para a correlação de Petukov-Popov no caso de um gás é Nusselt de propriedades constantes vezes esse termo aqui. Esse termo é T sobre TW elevado a N, aonde T é a temperatura absoluta da corrente. Esse T aqui tem que ser ou Kelvin ou Rankine. Não pode ser grau Celsius nem grau Fahrenheit, tem que ser temperatura absoluta. Eles verificaram que no caso de gases, esse termo faz uma predição melhor do Nusselt, melhor do que o Mi sobre MW. E a potência N, no caso de aquecimento, é 0,47. No caso de resfriamento, 0,36. As condições de validade aqui da correlação são Reynolds 10.000 até 1 milhão, Prandtl de 2 até 140 e T sobre TW 0,3 até 2,7. Tubo liso ou rugoso, escoamento plenamente desenvolvido, e a condição de contorno na parede pode ser temperatura uniforme ou fluxo uniforme. O erro estimado da correlação, né, da predição, é mais ou menos 6%. Bem razoável, mais ou menos 6%. No fator de atrito, a correção para propriedades variáveis proposta também é T sobre TW elevado a N, e o N no aquecimento é 0,52 e no resfriamento 0,38. Condições de uso dessa correção: tem que ser gases, T sobre TW entre 0,27 e 2,7, tubo liso ou rugoso, escoamento plenamente desenvolvido e condição de contorno, temperatura de parede uniforme ou fluxo de parede uniforme. O erro máximo, mais ou menos 7%. Um erro bastante satisfatório. Correlação de Gnielinski. Correlação de Gnielinski também é uma correlação bastante moderna. Ela é mais recente até do que a correlação de Petukov-Popov. E tem o seguinte formato. Nesse formato aqui, vocês podem verificar uma certa semelhança com a correlação de Petukov-Popov. De fato, Gnielinski se baseou na correlação de Petukov-Popov e incluiu termos adicionais. Esses termos adicionais são, notadamente, o Reynolds menos 1000 e esse termo aqui, ó, 1 mais D sobre L elevado a 2/3 vezes o φ. O φ é o fator de correção para propriedades variáveis. Ele optou por colocar já multiplicado na correlação. Então, reparem, essa correlação, por possuir esse termo D sobre L, ela inclui na estimativa o comprimento de entrada. Ela considera o efeito do comprimento de entrada na estimativa do Nusselt e, por consequência, do coeficiente de convecção. Foi recomendado o fator de atrito de Filonenko para essa correlação de Gnielinski. Então ele recomendou também aqui no FF, fator de Fanning, estimado usando a correlação de Filonenko. O φ
é o fator de correção para propriedades físicas variáveis. Então, se a temperatura variar significativamente entre a entrada e a saída do trocador, as propriedades físicas, especialmente a viscosidade, sofrerão uma variação significativa. E para corrigir o H devido a essa variação, Nielinsky recomendou esse fator de correção aqui. É um fator de correção baseado no número de Prandtl e não na viscosidade. Porém, se vocês recordarem lá de FT2, que o número de Prandtl é μCp sobre K. E o μ é uma propriedade física que varia muito com a temperatura. É uma variação não linear mais severa. E o Cp e o K são propriedades que variam menos com a temperatura. Tem uma variação menos abrupta, digamos assim. Portanto, essa correção aqui, baseada no Prandtl, ela é muito próxima numericamente da correção baseada no μ. Então, μ sobre μw acaba dando um valor muito parecido do resultado obtido com Prandtl sobre Prandtl W. Acaba sendo muito parecido. E Nielinsky propôs aqui uma única potência para o fator de correção, que é 0,11. Compare com Seider-Tate, que é 0,14. No caso de gases, Nielinsky confirmou Petkov-Popov, recomendando que a correção para variação de propriedades físicas seja baseada na temperatura absoluta, T sobre TW. E a potência, no caso aqui, é 0,45. Domínio de validade da correlação. Essa correlação de Nielinsky vale para gases e líquidos. O número de Reynolds é 2.300 até 10 a sexta. Então, repare que 2.300 já incorpora a zona de transição. Já é um escoamento pós-laminar, quer dizer, saiu da região laminar, mas está ainda na região de transição. A correlação representa o regime transicional, né, o regime de transição e também o regime turbulento. Isso devido a esse termo aqui, incluído por Nielinsky. O número de Prandtl está na faixa de 0,6 a 2.000, no caso das propriedades físicas serem aproximadamente constantes, e 0,6 a 200 para propriedades físicas variáveis, ainda bem inferior a Seider-Tate. Fluidos muito viscosos, assim, bastante viscosos, nós não temos outra opção a não ser Seider-Tate mesmo, porque um fluido com a viscosidade muito alta, significativamente alta, possivelmente ultrapassará o valor de Prandtl de 2.000. D sobre R tem que ser menor do que 1. O Prandtl sobre Prandtl W é de 0,1 a 10. T sobre TW 0 a 0,05. Todas as propriedades precisam ser avaliadas na temperatura média do fluido, a média entre a entrada e a saída, exceto, claro, o Prandtl W, que requer o conhecimento da temperatura de parede TW. A correlação pode ser usada em tubos lisos e rugosos, escoamento plenamente desenvolvido, propriedades constantes e variáveis, e parede de temperatura uniforme ou fluxo uniforme. A margem de erro dessa correlação é mais ou menos 20%, comparando com os dados experimentais. Então, é maior do que Petkov-Popov, porém, a aplicabilidade dessa correlação aqui ela é mais ampla, especialmente no que diz respeito à zona de transição que ela captura. O fator de correção de Seider-Tate pode ser usado nessa correlação e também na de Petkov-Popov. Vocês verificarão que nos cálculos o fator de correção de Seider-Tate é muito próximo dos fatores de correção específicos das correlações. O desvio entre eles é sempre dentro da margem de erro da correlação. Então, é bem comparável mesmo. Praticamente não vai fazer diferença usar o fator de correção de Seider-Tate e esses fatores de correção específicos das correlações. μ sobre μw tem que estar entre 1 e 40.
Regime de transição. A correlação de Nielinski pode ser usada para o regime de transição. Foi essa que eu acabei de mostrar para vocês. Há uma outra correlação, que é a de Hausen. Lembre que é interessante, pessoal, sempre fazermos pelo menos uma dupla checagem da estimativa do coeficiente de transferência de calor H. Não confie em uma correlação só. Sempre usem duas ou, se possível, mais correlações para aquela condição de processo que a gente está projetando o equipamento. Então, no caso aqui, ó, uma alternativa a Nielinski no regime de transição, já que Nielinski serve para a transição e para turbulento, uma alternativa é a correlação de Hausen. A correlação de Hausen é esta aqui. Ela também possui o termo, esse termo aqui, que contempla a zona de entrada do tubo. Então, Hausen considera o efeito de zona de entrada no coeficiente de convecção. O coeficiente de convecção vai ser amplificado, vai ser auxiliado por esse efeito de entrada, vai ser maior devido a ele. A correlação de Hausen tem o fator de correção para propriedades físicas variáveis. Ele usou o mesmo fator de correção de Sider e Tate. E as condições de uso, vamos lá. Líquidos e gases. O número de Reynolds, 2100 até 10.000. Então veja que Hausen não é para escoamento plenamente turbulento. Ó. Ela vai até 10.000, tá vendo? Então aqui, ó, na zona de transição, uma correlação específica para a zona de transição é a correlação de Hausen. Propriedades físicas avaliadas na temperatura média, TB, e o μW é avaliado na temperatura de parede. Condições de uso. Regime de transição. Tubo liso. É uma correlação mais recomendada para tubo liso. E não é uma correlação mais recomendada para tubo liso e não há relato na literatura, não é encontrada qual é a margem de erro dessa correlação. Infelizmente não, é uma informação não disponível. É raro, pessoal, se ter correlação de transferência de calor específica para um fluido. Mas como a água é realmente um fluido bastante especial, se encontra na literatura um conjunto, né, de dados de Eagle e Ferguson, tem a referência aí no livro texto, e esses dados podem ser ajustados nessa forma dessa correlação aqui. Tá? A correlação é a mesma, eu coloco aí no livro, nos dois sistemas para acelerar a conversão de unidades, mas os dados aqui usados nessas duas correlações, nessa e nessa, são os mesmos dados. Se nós estivermos projetando no sistema internacional, podemos usar essa correlação aqui e obter o H diretamente em watt por metro quadrado grau Celsius. Se estivermos projetando usando o sistema imperial, o mais usado nos Estados Unidos, essa correlação aqui ela fornece o H já em BTU por hora pé quadrado grau Fahrenheit. Note que nessa correlação não se usam números adimensionais. É simplesmente a velocidade da corrente, diâmetro do tubo e já sai o H como resultado da correlação. Condição de uso aqui é que a água esteja na temperatura entre 5 e 104 graus. Então a correlação aceita uma água levemente pressurizada aqui, né? Porque a uma atmosfera a 104 graus a água já estaria na fase vapor. A água tem que estar líquida, obrigatoriamente, de 5 a 104 graus. Prática 8.2. Vamos fazer essa prática aqui. Estimar os coeficientes convectivos para este problema. Então vamos lá. Estime o coeficiente de convecção para 2,5 kg por segundo de ciclo hexano a 15 graus Celsius, sendo aquecido até 47 graus Celsius.
escoando em um tubo de especificação NPS 1 polegada, escala 40, feito em aço carbono. A temperatura do tubo é mantida constante em 70 graus. Utilize as correlações de Sider e Tate. Então notem que nesse problema muitas informações já são fornecidas de prima, né, de início. Então quer dizer, a temperatura de saída já é dada, o TW, a temperatura de parede já é dada aqui. São informações que normalmente nós temos que calcular, nós temos que determinar durante a resolução do problema. Então vamos lá, vamos resolver. O que é pedido, pessoal? Aqui é pedido para estimar o coeficiente de convecção da corrente. Então, vamos usar Sider e Tate. Sider e Tate requer as propriedades físicas avaliadas na temperatura média da corrente. Então vamos calcular a média entre a entrada e a saída aqui. A média é 31 graus. Lá da especificação do tubo, nós vamos na tabela de especificação, NPS, DN, NB, no apêndice aí do livro, e pegamos na tabela o diâmetro interno, que vai ser o diâmetro importante nesse cálculo, já que o fluido está escoando dentro desse tubo, não é no ânulo do trocador. Então o diâmetro interno desse tubo é 0,024 metros, já colocado em metros aí. 24 milímetros, né, aproximadamente. Calculamos a área transversal da ponto 0,00464 metros quadrados. Com a área transversal do escoamento, podemos calcular o fluxo mássico, calculando aqui W sobre A, vazão mássica sobre a área, vai dar 5,39 vezes 10 a terceira. Usando os gráficos de propriedades físicas, nós podemos pegar na temperatura média a viscosidade, o ρ e o Cp, e o K do fluido nessa temperatura, aqui, e também o número de Prandtl, se for necessário, nesse caso aqui não vai ser. Calculando, usando a viscosidade que determinamos, calculando o número de Reynolds, nós temos o número de Reynolds 1,63 vezes 10 a quinta, quer dizer 163 mil, é um número de Reynolds bastante turbulento, bastante alto, turbulento. Então a correlação de Sider e Tate que nós vamos usar é a correlação para regime turbulento. E vamos necessitar, a correlação é essa, para o regime turbulento. Vamos necessitar aqui do MW. O MW ele tem que ser calculado na temperatura de parede. Então nós vamos lá, usando a temperatura de parede fornecida, que foi, quanto foi? 70 graus aqui, ó. Nós vamos lá nas propriedades físicas do fluido, do ciclo hexano, e estimamos essa viscosidade. Substituindo aqui o Prandtl, aliás, nós vamos usar o Prandtl sim. O Prandtl, o Reynolds já calculado e o μ sobre mW, nós obtemos um Nusselt de 952. Como o Nusselt é HD sobre K, nós podemos rearranjar isolando o H, e aí nós calculamos o valor do H, que será de 4.780 watts por metro quadrado Kelvin. É só isso. Vamos ver uma outra prática aqui. A prática 8.3, comparação com o Petkov-Popov. O problema é o seguinte. Considere o tubo de aquecimento da prática 8.2, que foi a anterior. Determine, item A, determine o coeficiente de transferência de calor usando a equação de Petkov-Popov, sem considerar o efeito da rugosidade do tubo. Então, primeiramente, considerando o tubo liso. Item B, considerando a rugosidade através da equação de Haaland. E item C, calcule o desvio relativo percentual em relação ao valor obtido com a equação de Sider e Tate. Então nós já temos o valor de H calculado com Sider e Tate no problema anterior. E aí nós vamos fazer esses cálculos pedidos aqui e comparar com o valor
do problema anterior. Solução. Usando a correlação de Petkov-Popov, nós temos, calculando o fator de atrito usando a correlação de Filonenko, nós já temos o Reynolds determinado, e aí o fator de atrito por Filonenko, fator de Fanning, usando a correlação de Filonenko, é 0,00407. O K1, parâmetro K1 de Petkov-Popov, ele vai ser, substituindo o fator de atrito, ele vai ser 1,06. O parâmetro K2, nós já conhecemos o Prandtl, que foi estimado no problema anterior. O Prandtl foi 11,11. Substituindo os valores, o K2 será 12,5. Substituindo todos os valores conhecidos na equação de Petkov-Popov, nós obtemos um Nusselt de 1120, 1,12 vezes 10 a terceira. Isolando na definição do Nusselt o H e substituindo o Nusselt e o K do fluido e o diâmetro interno, nós temos, substituindo e fazendo os cálculos, nós temos um H de 5,62 vezes 10 a terceira. 5.620 watts por metro quadrado Kelvin. Bom, esse valor de H ele foi calculado com Filonenko. Lembrem que a correlação de Filonenko é para tubos lisos. Somente para tubos lisos. Uma vez que ela não contém a rugosidade relativa. E o problema pede que seja estimado o H usando Petkov-Popov, porém, no item B, pede para se considerar a rugosidade do tubo e recomenda o uso da correlação de Halland. A correlação de Halland é esta aqui. E ela estima, vocês devem lembrar dela lá de FT1, tá? A correlação de Halland é amplamente usada em cálculo de perda de carga, é uma correlação bem moderna e bem confiável. Então, a correlação de Halland estima um fator de atrito que leva em conta, veja aqui, Epsilon sobre D, ela leva em conta a rugosidade relativa do tubo. E é isso que nós vamos fazer. O Epsilon, que é a rugosidade absoluta, nós vamos lá no apêndice do livro que tem propriedades de tubo, e lá existe uma tabela com rugosidades típicas para vários materiais. Então você vai lá, verifica aço carbono. Aqui eu usei a menor rugosidade, a faixa de menor rugosidade, tem uma faixa lá, 2 vezes 10 a menos 5 metros é o limite inferior. Eu optei por usar um limite inferior porque vai subestimar o H, tornando o projeto mais seguro. Lembrem que a rugosidade relativa aumenta a turbulência e aumenta a transferência de calor. Então, favoreceria um H maior. Para que o projeto fique mais seguro, eu vou usar uma rugosidade menor na faixa. Calculando aqui o fator de atrito, nós temos 0,0511. Note que o fator de atrito de Halland é maior do que o fator de atrito de Filonenko, como deveria ser. Afinal de contas, Halland considera o efeito da rugosidade. Usando o fator de atrito de Halland, aqui calculando o K1, nós temos K1 igual a 1,07. E o cálculo do K2 não vai ser alterado, é o mesmo, porque o número de Prandtl é o mesmo, então 12,5. Usando todos os valores calculados na correlação de Petkov-Popov, nós temos um Nusselt de 1,29 vezes 10 a terceira. Calculando o H, nós temos um H de 6,47 vezes 10 a terceira watts por metro quadrado Kelvin. Assim sendo, podemos calcular os desvios. E os desvios relativos vão ser calculados usando essa simples fórmula aqui, que considera, né, que vai definir o desvio como sendo o H depois menos o H original dividido pelo H original.
Então é um erro relativo baseado no valor original do H. H novo, H de side heritage dividido pelo H de side heritage, vezes 100 para ficar percentual. Então reparem, fazendo o cálculo aqui, comparando o resultado de Petkov e Popov de tubo liso, ou seja, sem considerar a rugosidade, calculamos aqui o desvio relativo e dá 17,6%. Como deu positivo, significa que o H novo é o H de Petkov e Popov, correto? Então, o H de Petkov e Popov é 17,6% maior do que o H previsto por side heritage. Se nós considerarmos o efeito da rugosidade do tubo, e fazendo o cálculo aqui do desvio, nós temos mais 35,4%. Então, esse resultado mostra, pessoal, que se eu utilizar Petkov-Popov, que é uma correlação para regime turbulento mais confiável, com erro menor do que side heritage, e considerando o efeito da viscosidade, e considerando o efeito da rugosidade no cálculo do H, o resultado que nós obtemos é 35% maior do que side heritage. É muito significante isso. Tá? Por que é significante? Porque se esse fluido, o fluido que tem esse H, é o controlante do trocador, ou seja, ele domina a transferência de calor, o global vai ser praticamente igual ao valor do H. Vai ser muito próximo. Então, 35% a mais no coeficiente global significa 35% a menos de área. Então, o trocador ele vai ser significativamente menor se eu utilizar essa estimativa do coeficiente de convecção. Agora, reparem, o projeto ele fica com uma área menor, porém, será um projeto mais enxuto, digamos assim. Ele tem menos gordura para flutuações operacionais do processo e também tem menos gordura, menos margem de segurança para erros cometidos nos cálculos, nas propriedades físicas e tudo mais. Porém, um projeto enxuto como esse pode significar uma economia de milhares de dólares no equipamento. E muitas vezes pode significar ganhar ou perder um contrato de consultoria ou um contrato de venda do equipamento. Até o próximo vídeo, um abraço.